Olá, neste vídeo vamos falar de Monteiro Lobato, mais especificadamente de uma obra que tem causado bastante polêmica, a Histórias de Tia Anastácia. Bom, Monteiro Lobato, em relação ao racismo, não tem sido nenhum tipo de bom exemplo. Depois de alguns pesquisadores terem procurado reportagens, artigos e até mesmo livros antigos de Monteiro Lobato, não nos resta dúvida. Monteiro Lobato era racista. E racista a ponto de ser ativo nessa seara. Além de homenagear a Ku Klux Klan, muito daquilo que Monteiro disse sobre o tema tem uma relação com teorias eugenistas. Isso tem causado muita polêmica em relação à obra do autor, até que ponto ela também é uma obra racista. Bom, temos de entender que Monteiro Lobato ele escreveu para as crianças, mas para crianças de um determinado grupo na década de 30. Geralmente crianças brancas da elite, as poucas que tinham acesso à literatura na época. E numa visão um pouco mais anacrônica, sem agora querer jogar pedras na pessoa Monteiro, mas analisando o autor Monteiro, o racismo estrutural fazia parte de muitos livros indicados a essas classes, para as quais determinados termos utilizados contra os negros eram naturais. E Monteiro, infelizmente, em algumas das suas obras, não deixa clara sua expressão racista, como deixa em inúmeras reportagens e artigos, mas comunga desse racismo estrutural. É o caso de Histórias da Tia Anastácia, em que Emília trata a cozinheira do sítio como negra beiçuda, para não falar ainda acerca de outros nomes que ela utiliza a fim de se referir à cozinheira. Bom, ler ou não ler Tia Anastácia? Fica então a dúvida. Eu adoto a percepção, e é uma coisa minha, né, é uma escolha minha, por exemplo, levar esse livro à minha filha e sugerir a ela que o leia, é que as crianças são muito críticas. Elas são capazes, na verdade é uma crença que também Monteiro comunga, né, de ter atitudes pessoais e críticas acerca daquilo que elas leem. Então é extremamente possível que uma criança leia o que aqui está e saiba separar o que é qualidade daquilo que não cabe mais em sociedade, daquilo que não deve ser cultivado, né? Por pessoas que se queiram pessoas corretas e progressistas, né, e críticas. Além desse fato, eu gosto muito deste livro porque ele vai ao encontro da cultura popular. É interessante que, por ser acusado muitas vezes, né, de trazer um racismo, né, ou um elitismo assim, muito perceptível, né, em relação à língua e a certos valores, o Monteiro Lobato também ele vai até a cultura popular e traz bastante coisas aos leitores. E esse livro faz isso. E o mais interessante é que, apesar de Tia Anastácia ser, né, maltratada por Emília, o livro ele surge da imaginação dela, assim como a própria boneca Emília, fruto da imaginação dela, assim como tantas outras coisas no sítio, são frutos da consciência da Tia Anastácia, que é uma personagem que o Monteiro usa para conseguir expressar a cultura e a consciência popular. Então, como ocorre o livro? O Pedrinho, né, enfim, a fim de conhecer histórias novas, ele se lembra que a Dona Benta havia
relatado a eles que o povo possuía muitas e muitas histórias criativas. E aí ele então afirma que ninguém mais povo que a própria tia Anastácia. E aí tia Anastácia é convidada a narrar inúmeras histórias que ela conhece, né? Então o livro ele é um compilado de histórias populares conhecidas por todos. Histórias muito conhecidas, inclusive, como João e Maria, o Bom Diabo, inúmeras fábulas muito antigas que o Monteiro resgata aqui. Mas o que ele faz nesta obra? Ele permite que a tia Anastácia narre as histórias e ao final de cada uma delas, as personagens do sítio que ali estavam a ouvir, né, afirmam as suas próprias percepções, ou seja, eles opinam acerca das histórias, às vezes se divertindo com elas, outras criticando-as e outras comungando de algumas aprendizagens. É interessante que a própria obra ela trabalha com a ideia de que a criança é capaz de, após ler ou ouvir algo, intervir construindo as próprias percepções, né? Como eu disse, isso vai ao encontro do que eu até afirmei anteriormente, né? Eu permito que a minha filha leia por crer que a minha filha, assim como Monteiro crê, e assim como ele faz aqui no romance, né? Ao permitir que as crianças dialoguem após a leitura acerca do que elas leram e construam as próprias opiniões. Então, assim, a figura de Lobato é polêmica, sabemos sim que ele foi racista, sabemos que há racismo estrutural, principalmente nesta obra. Mas essa questão, há tantas qualidades, há tantas coisas interessantes na obra de Monteiro que elas acabam por não nos permitir se afastar da produção dele. Então, eu sugiro aí a leitura de Histórias de Tia Anastácia, crendo que o seu filho é crítico bastante para superar as questões relativas ao racismo estrutural presentes nela. E crente também, como disse Oscar Wilde, que não existem livros morais ou amorais, né? Mas que existem livros bons ou ruins. Ou seja, acima de qualquer problema, Histórias de Tia Anastácia é um livro excelente para as crianças. Obrigada pela atenção.